O progresso da medicina oferece novos procedimentos e novos exames diagnósticos, tendo como pano de fundo as ações das companhias farmacêuticas e de equipamentos que querem incrementar as prescrições e a venda dos aparelhos. Isso encarece a medicina. O SUS e a saúde suplementar se veem acuados por essas necessidades em função dos recursos econômicos escassos. Os cidadãos, buscando serem atendidos nessas novas necessidades, recorrem à justiça quando não têm seus desejos supridos. Arma-se uma contenda cada vez mais crescente desde a década de 90. Esse novo cenário demanda olhar específico do judiciário, que deve se munir de instrumentos mais justos, efetivos e com base nas evidências científicas existentes. Essas evidências devem ser originadas de fontes confiáveis da medicina. A melhor delas é o que se denomina medicina baseada em evidências. Hoje, Direito e Justiça em Foco conversa com dois eminentes profissionais. Primeiro, eu vou apresentar o médico Dr. Romeu Sérgio Meneghello. Quem é Dr. Romeu Sérgio Meneghello? Vou lhes dizer agora. Especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Doutor em medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Especialista em gestão e economia da saúde pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. E também, atualmente, é óbvio, é diretor da Divisão de Diagnóstico e Terapêutica do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia e coordenador do setor de métodos gráficos do Hospital Israelita Albert Einstein. E, então, nós vamos também colocar agora a posição do outro convidado, que trata-se do brilhante advogado, doutor Francisco de Assis Alves. Quem é doutor Francisco de Assis Alves? Procurador aposentado, advogado e consultor jurídico, mestre em Direito Constitucional pela PUC São Paulo, especialista em Direito Fundacional, autor de livros em assunto de sua especialidade. É óbvio que eu diminuí o currículo desses dois eminentes advogado e médico, porque o nosso programa tem uma duração de 40 minutos. E se eu for falar a respeito, não é, destas duas brilhantes pessoas, eu vou demorar mais de 40 minutos. Por isso, eu, entre aspas, enxuguei o currículo deles. Mas vocês vão verificar que, no decorrer da nossa conversa, a sabedoria de ambos é elevada. Portanto, vamos ouvir agora, primeiramente, o nosso querido convidado, Dr. Romeu Sérgio Meneghello. Como é que vai, Dr. Romeu Sérgio Meneghello? Graças a Deus, muito bem. Eu me sinto assim extremamente honrado. E posso lhe dizer que com toda a vivência que eu tenho tido na mídia, em televisão, em rádio, hoje eu estou profundamente emocionado e ansioso diante de duas figuras eminentes. Eu estou acostumado a conversar e debater com médicos. Agora, duas pessoas eminentes do Poder Judiciário me dá uma certa ansiedade. Mas eu acho que vou conseguir combatê-la de modo eficaz. Mas a eminência máxima trata de Vossa Excelência. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bem. Agora, cumprimento o doutor Francisco de Assis Alves. Como vai, doutor Francisco? Tudo bem, e eu me sinto bastante honrado também, sobretudo porque tenho na minha companhia duas eminentes pessoas, um desembargador e outro médico de renomada. Mas, se o senhor permite, desembargador, eu queria fazer uma correção no meu currículo, na poda que o senhor fez. A minha qualidade principal, o senhor não disse, sou um corintiano. Olha, se a gente é proibido falar bobagem nesse programa. Começar aqui a falar sobre futebol nos 40 minutos. Doutor Francisco, é proibido falar bobagem nesse programa. Com todo respeito.
Mas, parabéns, é uma grande equipe, é óbvio, vocês corintianos, eu não sou. Né? Mas vocês corintianos têm aqui um representante fidedigno. Parabéns, mais uma vez. E o senhor é o quê, doutor? Palmeirense. Ah! Somos sofredores. Exatamente, Ele não é sofredor. exatamente. Ele não é sofredor. Não é, doutor? É verdade. Muito bem. Mas é uma honra muito grande tê-lo aqui também, viu, doutor Francisco? Porque o senhor é uma pessoa altamente importante dentro do judiciário e também da advocacia, da nobre classe dos advogados. Meu respeito, e o senhor sabe que eu tenho pelo senhor. Muito obrigado. Muito bem. Primeira pergunta eu vou fazer para o doutor Romeu. Para encurtar a história judicial de um processo, odiernamente busca-se a eficiência da solução de conflitos, ou seja, conciliação, mediação, arbitragem. Pergunto, o procedimento de pequenas causas é a solução para se evitar a judicialização no setor da saúde, ou seja, membros da sociedade sentarem-se no banco dos réus? Eu acho que a medicina, desde que ela é medicina, ela propõe isso. Ela propõe que as avaliações médicas e o tratamento médico seja uma perfeita interação entre o paciente e o médico. Obviamente, quando as coisas vão se complicando um pouco mais, chama-se a família, chama-se outro médico, enfim, a conciliação. A necessidade de esclarecimento faz parte da própria medicina e seguramente um número expressivo de processos, de demandas ocorrem pela falta de entrosamento entre estes atores. Veja, se faltou eventualmente um esclarecimento mais profundo do médico quanto à condição de saúde ou até mesmo sobre um tratamento, isto seguramente pode ter gerado uma demanda. Claro. E seguramente essa conciliação, essas pequenas causas, seguramente, se forem aplicadas, seguramente reduzirá em muito todo este número de processos que nós temos neste momento. Eu concordo integralmente. Eu sabia que o senhor ia concordar, porque o senhor é um homem inteligente. Porque, veja, o objetivo hoje do judiciário é tratar o assunto antes da judicialização. Claro. Ou seja, na mediação. Nós temos aí em Itanhaém um procedimento bastante claro nesse sentido. Aliás, eu faço parte também desta coordenação. Lá, antes da judicialização, há a mediação Claro. no processo. As partes são chamadas e conversam com o magistrado no sentido de projetar um retorno à paz. E eu acho isso bastante importante, porque se por acaso nós não conseguimos esse sucesso, é óbvio que aí então se protocoliza a ação e aí já entra para um outro patamar. O que o senhor acha, doutor Francisco? Bom, na verdade, eu também estou de pleno acordo com as suas observações e as do Dr. Romeu também. Isto porque esta medida de antecipar a ida a juízo para uma tentativa de resolver qualquer questão que possa dar uma solução justa e razoável ao interesse dos envolvidos, é uma medida maravilhosa, uma medida saudável e que deve sempre ser adotada para que desafogue tanto quanto possível o poder judiciário. Eu tenho uma pergunta para o senhor também. Pois não. Eu vou fazer questão de... Até vou ler aqui. Por que também não se ajuizam ações contra a iniciativa privada visando, através do judiciário, obter dado medicamento indispensável a tratamento de pacientes sem recursos para tal aquisição? Mas é óbvio que, ressalvando sempre a oportunidade da mediação, da conciliação, com o objetivo de não atravancar o judiciário. Exatamente. Partindo dessa premissa da conciliação prévia, na verdade, o que ocorre? Sempre que qualquer cidadão esteja necessitando de um medicamento ou um tratamento para a sua saúde, valendo-se do princípio constitucional, proteção e recuperação da sua saúde, lá cravado, lá no artigo 196 da Constituição Federal,
ele se recorre, ele se vale exatamente da busca desse medicamento, primeiro, junto aos órgãos públicos. Isso já se tornou praxe e também em decorrência do princípio maior lá da Constituição Federal. Mas a dúvida, que foi uma pergunta muito interessante, no sentido, por que só vai buscar esse auxílio junto ao poder público e não junto à iniciativa privada? Porque tem fundamento essa pergunta, e muito fundamento, porque a iniciativa privada também participa da prestação, da execução dos serviços da saúde, serviços essenciais da saúde. E isso está lá na Constituição, agora, um pouco mais adiante, no artigo 199, que diz que a saúde poderá ser livremente prestada, executada pela iniciativa privada. Olha, se isto é possível, a iniciativa privada também é uma das responsáveis por isso, por que então o necessitado, o cidadão que não precisa, não vai se valer da iniciativa privada ou não vai ao judiciário, procurando aqui que o judiciário também faça que a iniciativa privada atenda às suas necessidades, fornecendo-lhe o medicamento de que necessita? Isso porque não vai, no meu entender, porque a própria Constituição disse que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Está lá no parágrafo 1º do artigo 199 da Constituição Federal. E a iniciativa privada somente poderá participar desta forma através de um processo complementar à saúde. Significa que, em sendo uma participação complementar, a obrigatoriedade, portanto, será sempre do poder público. Daí, primeiramente, a obrigação do poder público, daí o ajuizamento das ações sempre contra o poder público. Você está vendo, caro telespectador, a vantagem do Direito e Justiça em Foco ao convidar o doutor Francisco e o doutor Romeu? Está percebendo? Dois eminentes profissionais, um do direito e o outro da medicina. Olha que maravilha. E quem lucra com isso? Nós, da sociedade, lucramos. Você, caríssimo telespectador, está lucrando hoje com essas preciosas informações. Parabéns pela sua prática e pelo seu conhecimento da Constituição. Aliás, o senhor é um grande constitucionalista, né? Muito obrigado. Bom, mas agora eu vou seguir e vou fazer a pergunta aqui para o meu querido doutor Romeu. Qual é o sistema de saúde brasileiro que se divide no Sistema Único de Saúde, saúde suplementar, autogestões, planos de saúde e seguros saúde, e o sistema privado, particular? Qual é, doutor Romeu? Com gentileza, queira falar? Esse sistema de saúde brasileiro, ele é absolutamente ímpar, porque se mesclam aí sistemas que a gente não encontra em todo o mundo. Primeiro, o Sistema Único de Saúde, que é direito de qualquer cidadão brasileiro, dos quase 200 milhões de pessoas. Em segundo lugar, existe a oportunidade dada pela própria Constituição de que exista a iniciativa privada nesse sistema que a gente chama de suplementar. Claro. Ele está aí na ordem de 1/4, 1/3 das pessoas do Brasil tem direito a esses seguros, a esse sistema suplementar, que, como o senhor disse, é constituído das autogestões, dos planos de saúde, seguro-saúde e cooperativas também. As Unimedes são muito fortes no interior de São Paulo, por exemplo, né? E o sistema particular. O que implica na judicialização, no meu modo de entender, é seguramente o Sistema Único de Saúde e o sistema suplementar. O sistema suplementar, a judicialização é absolutamente necessária, porque os planos de saúde, na maioria das vezes, têm um contrato absolutamente firmado. Ali, o contrato indica item por item, e se aquilo não for obedecido, eu acho que o caminho, seguramente, é a judicialização. O sistema público, o Sistema Único de Saúde, o sistema público, já talvez não possa ter este mesmo enfoque. Não há um contrato firmado entre o Estado
nas suas 3 subdivisões do Sistema Único de Saúde, em nível federal, estadual e municipal, com o cidadão. Existe apenas lá a inscrição constitucional e a interpretação daquilo que deve efetivamente ser direito do cidadão e um dever do Estado. Será que nós temos ampla oportunidade de dispor de recursos para obedecer isto ao pé da letra? Aí é que vem, nas necessidades não atendidas, a judicialização. Então, esse entendimento eu acho que é muito importante. E me preocupa mais a judicialização no Sistema Único de Saúde, porque isso é responsabilidade de cada um de nós. É um sistema fantástico, eu acredito nele, ele precisa de ajustes, mas se nós conseguirmos esses ajustes, seguramente nós vamos ter a melhor medicina do mundo. E parece que hoje em dia nós estamos caminhando para uma conscientização maior, não é? O país está mais conscientizado, não é, dos seus deveres, obrigações, mas também da puxada de orelha que o povo brasileiro está dando nas autoridades constituídas. Sem dúvida. Não sei, é aquilo que eu vejo. Não sei o que vocês acham. Se vocês dúvida quiserem nenhuma, falar sem alguma dúvida coisa nenhuma. sobre isso, não é? Mas eu acredito que eu acho nesse que dentro desse entendimento que eu salientei, especialmente no Sistema Único de Saúde, nós não temos um cobertor seguramente para tudo. Eu acho que os recursos são finitos. Sempre vai ter um determinado limite. Isso eu aprendi muito bem com o meu mestre em gestão pública, que foi sempre o Dr. Adib Jatene, além de outros mestres. O doutor Adib sempre falou isso, que o dinheiro é curto mesmo. E ele sempre buscou atrás, quer dizer, se a gente, naquela ocasião que ele buscou esses recursos, se os recursos existentes não tivessem sido retirados, seguramente nós estaríamos em melhor plano. Eu concordo com ele integralmente, né? E foi uma coisa que, no final, ficou um pouco desacreditada. Mas eu acho que é a responsabilidade de cada um de nós. Eu acho que tanto do cidadão, dos governos, de todas as esferas e também do judiciário, porque ele é chamado quando tem uma contenda. Claro, claro. Eu tenho uma outra pergunta aqui para o senhor, doutor Romeu, se o senhor puder, por gentileza, me responder, inclusive ao telespectador. Esse novo cenário demanda olhar específico do judiciário, que deve se munir de instrumentos mais justos, efetivos e com base nas evidências científicas existentes. Essas evidências devem ser originadas de fontes confiáveis da medicina? Qual é a melhor delas? Qual é a melhor delas? Eu acho que é absolutamente necessário. Eu acho que os juízes, na sua formação, não tiveram uma especialização em medicina. Não há como querer que o juiz seja médico ou um técnico em farmácia para poder saber se um remédio é assim ou assado ou deve ser prescrito. Então, eu acho que isto é extremamente importante. Existe hoje o que a gente chama de medicina baseada em evidências. É uma medicina que, através dos trabalhos científicos, determina qual é o melhor tratamento específico. Não é aquele que saiu na televisão no último final de semana. Aquele ainda não teve o seu teste adequado. E muitos pacientes utilizam a informação da mídia em medicamentos super novos para querer ter aquele medicamento que não está profundamente testado. Então, eu acho que dentro das decisões dessa judicialização, o Poder Judiciário deveria ter um embasamento, deveria ter o respaldo de técnico que é essa medicina baseada em evidências, das sociedades médicas, das diretrizes, que eventualmente a gente pode discutir depois. Bom, mas o senhor acha então que um juiz de primeiro grau, de primeiro ou segundo grau, ao proferir a sua decisão, o senhor acha que ele deveria ser mais específico nessas... Eu acho que talvez não seja... Veja, eu não proponho que o juiz vai estudar aspectos da medicina, mas do mesmo jeito que ele vai decidir sobre algum outro aspecto, ele tem que ter algum embasamento. Hoje, dentro da medicina, com as diretrizes médicas, por exemplo, existem caminhos a serem seguidos.
Existem vários exemplos dentro dos medicamentos que nós podemos discutir aí no segundo bloco, eventualmente, para que nós possamos esclarecer melhor esse aspecto, que eu acho que é importante. Porque é curricular, matéria, inclusive direito das universidades de direito, a medicina legal. Mas a medicina legal, dentro do que ela hoje é dada, talvez não contemple aquilo que nós precisamos. Muito bem, doutor Romeu. Eu vou chamar um pequeno intervalo e depois, então, nós vamos retornar. Okay. E eu quero fazer uma pergunta muito importante para o senhor, doutor Francisco. Tá bom? Estamos ótimos, doutor. Você aguarde que logo, logo retornaremos. Ao retornarmos, eu pergunto ao doutor Francisco, por favor, explique uma peculiaridade que eu vou colocar agora como tema de desenvolvimento da nossa conversa. Mulher sem recursos financeiros para comprar anticoncepcional pleiteou em juízo o fornecimento gratuito do mesmo e seu pleito, por recurso, chegou ao Supremo Tribunal Federal. Quando julgado, a ministra Ellen Grace negou-lhe provimento. Pergunto, tal decisão pode ser tida como correta? Hein, doutor Francisco? Olha, essa é uma pergunta que tem grande afinidade com o tema que nós estamos debatendo aqui, sem dúvida nenhuma. Acontece que questões desta natureza, hoje em dia, são muito comuns, porque todo cidadão e cidadã imaginam que qualquer tipo de necessidade médica de tratamento ou para aquisição de medicamento, essa necessidade é protegível pelo Poder Judiciário. E esse caso é um caso interessantíssimo, porque, veja bem, a mulher que não tinha recursos suficientes para comprar anticoncepcional, ajuizou a ação no judiciário para poder conseguir uma ordem do judiciário para que o Estado lhe fornecesse. Aos olhos do direito, é uma questão que se resolve, no meu entender, da seguinte maneira. Olha, normalmente, essas questões, quando são levadas ao judiciário, o julgador, primeiro, ele precisa, ou ele, então, faz a análise de alguns pré-requisitos. Existe, por exemplo, um risco iminente de vida para a pessoa que está pleiteando em juízo esse seu direito? Há uma necessidade inevitável de se atender este pleito? O que acontece? É diferente de alguém que vai a juízo solicitando auxílio na compra de um medicamento que não existe em nenhum outro lugar e que, se não conseguir esse medicamento, a falta dele será fatal para o paciente. Agora, quanto ao anticoncepcional, não há esta urgência, não há essa necessidade premente. Por quê? Porque ela poderia, inclusive, valer-se de outros métodos para atingir os seus objetivos. Por isso é que o poder público agora, em campanha salutar, já distribui camisinhas. Não precisava ser o anticoncepcional em si. Daí eu entender que a eminente ministra Ellen Grace decidiu de forma absolutamente correta, negando provimento ao recurso interposto pela autora da ação. Eu coloquei essa questão, inclusive o telespectador deve entender, pelo seguinte: eu reputo aqui como excelente a conduta sempre, né, da ministra Ellen Grace. Foi uma das grandes julgadoras do nosso Supremo Tribunal Federal. Essa ministra deve-se dar a ela toda a homenagem, porque é merecida. Não é? Por isso que eu coloquei essa questão.
Não é? E Merecidíssimo. eu também concordo com o senhor, viu, doutor Brasílio? Tá bom? Por gentileza, doutor Romeu, conte para nós alguma peculiaridade igual a esta que nós relatamos agora. Eu vou pegar essa ideia do Tá Dr. bom. Francisco para que a gente possa dizer, por exemplo, uma situação hoje que acontece dentro da cardiologia. Nós temos uma arritmia chamada fibrilação atrial que pode dar um acidente vascular cerebral. As pessoas têm que tomar um anticoagulante. Esse anticoagulante é relativamente barato e ele está disponível em todo o sistema de saúde. Por outro lado, existem novos remédios que têm o mesmo tipo de ação e que custam mais caro, bem mais caro do que esse anticoagulante oral. Evidentemente, qual é a vantagem, então? Até hoje, nessa medicina baseada em evidências, não há nenhuma vantagem de diminuir a mortalidade ou acidente vascular cerebral dos remédios mais caros. Por que que o Sistema Único de Saúde, nesse momento, vai dar os remédios mais caros? Se tem outro baratinho que tem o mesmo efeito. O outro não tem nenhuma vantagem para custar mais caro? Tem muita vantagem, que é o fato da pessoa não precisar fazer exames de sangue frequentes. Quando se vai judiciar isto, qual é o melhor? Para o Sistema Único de Saúde, o melhor é nós continuarmos com o mais barato, obviamente, tendo a inconveniência, obviamente, de tirar o sangue uma vez por mês, mas não há uma ação nitidamente superior ao remédio mais barato. Então, é nesse sentido, com essa informação da medicina, com base em trabalhos científicos reais, é que eu acho que nós devemos, o gestor de saúde tem que ter o seu conhecimento pleno para gastar os recursos de modo efetivo. Então, uma ação dessa, eu acho que neste momento não cabe um provimento à pessoa que solicitou. Exatamente. Claro, pode ter um indivíduo que ele está lá no meio da selva amazônica, sem nenhum recurso médico. Para esse, eu acho que se ele entrasse na justiça para esse remédio, talvez fosse justo, porque ele não tem o acesso necessário para tomar aquela medicação, que é a utilização do anticoagulante. Veja como, embora seja para todo mundo, existem particularidades. Muito bem. Doutor Romeu, o senhor naturalmente colocou maravilhosamente a questão, mas a minha missão aqui é, às vezes, fazer parte do sofá ou da poltrona do telespectador. Então, eu vou agora me conduzir desta forma. Nós percebemos que, de repente, nós temos um medicamento barato, como o senhor disse, e ele faz um efeito bom, excelente. E esse medicamento, em determinado momento, ele sai fora, praticamente sai fora de circulação, e outro medicamento similar, com os mesmos elementos, ou sais que nós chamamos, são colocados no mercado e com um preço extravagantemente alto. Essa é uma realidade, eu acho que de alguma forma... Há um lobby em cima disso ou não? Olha, eu acho que já houve. As autoridades de saúde têm cuidado disso efetivamente. Eu acho que a Anvisa, por exemplo, proíbe algumas associações de ter determinados componentes justamente para evitar isso. Né? E isto eu acho que existiu, claro que ainda pode existir, uma associação medicamentosa, quer dizer, um remédio que tem dois componentes, um custa R$2, o outro custa R$2, quando une os dois vai para R$10. Isso realmente existe, isso tem aspectos mercadológicos, de marketing das companhias farmacêuticas, etc. Mas esse é um ponto também para ficar atento, para que a gente não tenha este aumento de custo e de preço sem um embasamento em pesquisa e em outras coisas necessárias. Muito bem, outro assunto seria a discussão de trabalhos científicos com novas drogas e com novos procedimentos. Qual a segurança atual que os voluntários para as pesquisas teriam para se proteger? Eles deveriam ser encarados como cobaias? Na realidade, hoje, essa medicina baseada em evidências, especialmente em medicação, necessita de fazer ensaios clínicos, necessita das pessoas para se saber se um determinado remédio é efetivo ou não.
O Brasil hoje participa praticamente de todas as pesquisas mundiais. Por que as pessoas aqui são cobaias? Não. Porque o Brasil tem gabarito pelos seus cientistas, pelos seus médicos de fazer essas pesquisas e porque hoje a Anvisa e toda a legislação existente protege os pacientes de modo bem expressivo. Então eu acho que quem for convidado para fazer uma pesquisa clínica deve encarar isto com muita naturalidade, não será cobaia. A medicina mais correta está sendo praticada ali, porque aquele novo medicamento, que já é seguro, porque ele já passou por outras fases, ele precisa ser comparado com outro medicamento, ou com placebo. Então, evidentemente, naquele momento é ético e as pessoas que se submetem a isso, principalmente nas grandes instituições, tudo isso é muito bem controlado e as pessoas não devem se sentir como cobaias. E isso contribui para o conhecimento médico para as decisões serem corretas. Claro. Agora, como o senhor fala muito bem a respeito dessa questão, eu pergunto, as fundações, para depois, isso aqui é um gancho para fazer uma pergunta para o doutor Francisco. As fundações, elas estão ligadas nesse setor médico e também na difusão desta matéria? Sem nenhuma dúvida. Eu acho que hoje, sem que o setor público tenha algum auxílio adicional da sociedade, como, por exemplo, das organizações sociais, de uma fundação, eu acho que isso é absoluta, tem o meu aval total. Muito bem, doutor Francisco. Agora chegou a sua vez, hein? Eu vou fazer uma pergunta exatamente. Eu preparei a questão para lhe perguntar. O que é uma fundação? Explique à sociedade o que significa uma fundação, já que o senhor é expert no assunto. Na verdade, assim, grosso modo, fundação, nós aprendemos isso lá nos bancos universitários, né? Que é uma universalidade de bens, a clássica definição do nosso saudoso Pontes de Miranda. Mas hoje em dia, a fundação ganhou um conceito assim mais prático, mais atualizado, modernizado, nesse sentido de que a fundação é uma entidade jurídica sem fins lucrativos que não tem dono. Os instituidores criam esta entidade e joga ela ao mundo e diz, vá fazer o bem, vá desenvolver atividades de interesse social. Isso é uma fundação. Como, por exemplo, a fundação que sempre, essas fundações que são parceiras de hospitais públicos, para não fugirmos ao tema saúde, eu quero responder à indagação mais voltado para esta área. Claro. Fundações de apoio aos hospitais públicos. Eu sempre costumo falar em minhas palestras que todo homem bem-sucedido tem por trás de si uma mulher inteligente. Mas todo hospital público bem-sucedido tem por trás de si uma fundação de apoio. Bem colocado. Isso acontece sim na realidade. O doutor Romeu, que é médico, que atua em um hospital público, Dante Pazzanese, e também atua em uma fundação de apoio ao Dante Pazzanese, que é a Fundação Adib Jatene. Forte, muito forte. Muito forte, e sabe perfeitamente qual o grau de importância desta fundação para o Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. Significa o que essa importância? Que hoje o Instituto Dante Pazzanese, que já é reconhecidamente um hospital de referência internacional no Brasil e no exterior, significa que ele chegou a esse pico no conceito de seus trabalhos porque também contou com o apoio da fundação. Assim acontece com outras fundações da mesma índole, que, tendo uma fundação de apoio, o hospital seguramente conta com uma colaboradora que vai vai colaborar muito para que esse hospital público chegue a um grau de desenvolvimento, e esse desenvolvimento tem uma única finalidade: alcançar objetivos ligados diretamente à prestação de serviço da área de saúde, serviços essenciais de saúde, em prol exatamente do povo, em especial
a parte mais carente da população. Essa é a beleza de uma fundação de apoio. Muito bem, doutor Francisco. Eu quero aproveitar, inclusive, a ênfase que o senhor está dando a respeito da fundação, principalmente no estado de São Paulo, e prestar uma homenagem aqui a uma pessoa que está oculta entre nós, mas que deve ser mencionado, porque ele consegue trabalhar com as fundações de uma maneira correta, de uma maneira idônea, de uma maneira que nós levamos essas considerações para frente. Não é? Trata-se do promotor das fundações, o doutor Ayrton Grazioli. Eu quero até homenagear Vossa Excelência, doutor Ayrton, pelo bem que o senhor tem feito às fundações, a São Paulo e ao país. Não sei, o senhor concorda comigo? Concordo plenamente, doutor. Eu quero apenas acrescentar que o doutor Ayrton, em termos de procuradoria, de curador titular da Curadoria de Fundações do Ministério Público, ele é um orgulho, glória e ornamento da Curadoria de Fundações do Ministério Público de São Paulo. Muito Concordo plenamente com a Muito bem colocado. O senhor quer falar alguma coisa? A importância já foi bem dita aqui pelo doutor Francisco, mas que existem outros modelos que a gente também deve perseguir. Existem os modelos das organizações sociais que, quando assumem determinados hospitais, as coisas funcionam bem, e até mesmo dos grandes hospitais. Eu posso citar o próprio exemplo do Hospital Albert Einstein, que tem uma gestão num hospital público da prefeitura exemplar, com os mesmos níveis, os mesmos moldes que o Hospital Albert Einstein tem. A gestão é a mesma, os protocolos são os mesmos, os cuidados são absolutamente os mesmos. Então, eu acho que isso seguramente é um auxílio importante para o Sistema Único de Saúde, pelo menos nesse momento, quando nós não temos ainda todos os recursos, quando nós não temos ainda toda a gestão necessária. Porque o que nós queríamos, no finalmente, não ter judicialização, porque todos estavam em paz. Claro, isso é muito importante. Muito bem, eu agora vou me colocar novamente ao lado do telespectador, colocar uma poltrona ao lado dele e fazer uma pergunta para o senhor. Tudo bem? Tudo bem. Ótimo. Me diga uma coisa, doutor Romeu, o senhor que tem muita experiência, e eu sei que o senhor é um homem que luta pelo bem do Brasil, e todos nós fazemos isso, né? Claro. Porque eu acho que esse é o caminho, é o caminho ideal para as conquistas. O que o senhor pode nos informar sobre a má vontade dos planos de saúde em atender os pacientes quando eles necessitam? Por exemplo, eu necessito de uma cirurgia. Aí, então, o plano de saúde diz para mim o seguinte: eu não posso lhe atender no hospital, tal que o seu médico está ligado. Então, ele vai negar não é esse favor, porque é obrigação, essa obrigação. Aí eu sou obrigado a ingressar em juízo com um mandado de segurança, que é o meu direito, para obter esse aval, vamos dizer. Okay. Então eu pergunto, me diga sobre isso, faça favor. Eu acho que aí é que, graças a Deus, existe a judicialização. Por quê? Pronto. Graças ao que preceitua a Constituição, existe a oportunidade da iniciativa privada fazer os seus planos, etc. E estes planos têm que ter os compromissos. É o que eu já disse. Está escrito num determinado contrato todas as obrigações das partes. Eu não tenho isto com o governo federal, municipal e estadual. Então, a judicialização no serviço, no Sistema Único de Saúde, ela é necessária. Neste caso, é necessária mais ainda, porque é fácil. Tem um contrato, ele tem que ser cumprido, e só o judiciário é capaz de fazer isto. Até que nós tenhamos uma ação firme, decisiva da agência reguladora, que é o que nós sempre buscamos e queremos que isto aconteça também. Eu quis fazer esse tipo de pergunta porque o telespectador, tenho certeza absoluta, ele diz: pô, mas eu peço ao plano de saúde uma cirurgia e eles não me dão, eu tenho que ingressar em juízo. Aí é o momento da judicialização. Claro.
Exatamente. Esse é o momento certo. Exatamente. Muito bem, olha, eu fico bastante satisfeito porque, como eu disse no início do programa, hoje eu estou aqui com dois eminentes, um advogado, o outro médico, que eu consegui, não é? Porque é um desafio para mim. É difícil, viu, telespectador, mediar duas pessoas, dois eminentes, um é jurista, porque ele, afinal de contas, é expert no assunto, e o outro é também um homem destacado pela qualificação que ostenta. Então, eu quero que cada um apresente as suas considerações finais para nós encerrarmos o programa. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, dizer que foi muito gratificante estar aqui, e eu queria, desse tema, demonstrar o meu desejo de que não houvesse a judicialização, porque não houvesse assim, ela não existisse não como possibilidade, mas assim que ela fosse o mínimo possível, porque todas as partes estariam absolutamente satisfeitas com a saúde, que é o que nós desejamos. Claro. Mas graças a Deus ela existe, e eu acho que quem se sentir eventualmente nos seus direitos deve recorrer a isso, e quem julga tem que se basear em vários considerandos e não exclusivamente à luz de conceder sempre todas as coisas, porque nem sempre os pleitos são efetivamente justos. Muito bem. Senhor doutor Francisco. Eu também queria agradecer imensamente pela oportunidade, foi uma honra, 2 vezes melhor e maior que eu pude ter na minha vida, por ter primeiro como mediador o senhor e como companheiro de debate o doutor Romeu. Mas quero também dizer que sinto-me feliz também por saber que no Brasil existe um poder judiciário que é capaz de socorrer aos necessitados no atendimento para seu tratamento de saúde, quando a ele se recorre ao judiciário e consegue a proteção que lhe é devida, isso tudo em nome de uma grande conquista brasileira que faz parte do Estado Democrático de Direito, a nossa querida Constituição. Muito bem. Eu agradeço imensamente a presença de vocês e tenho a certeza absoluta. Hoje nós conseguimos prestar serviço à sociedade pelas informações que foram levadas a eles nesse momento. A sociedade é que foi beneficiada, como eu disse. Eu quero agradecer o senhor. Muito obrigado. E também, Muito obrigado. com as mãos aqui, nós vamos É o que nós queremos. fechar o programa. Muito obrigado. Si ma folie fait ton désespoir, ne m'en veux pas, je n'ai pas voulu te faire de tort. Si tu savais combien mes désirs me font souffrir, ne m'en veux pas.